E para esse estudo, nós vamos usar um caso real, que são os meus relatórios de vendas do site da Udemy. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai abrir esses dados, esses relatórios, como nós podemos criar ideias, ter insights em cima da análise desses dados. Se você tem cursos na Udemy ou pretende publicar um curso na Udemy, quer entender como que a plataforma funciona, quais são os tipos de divisão que a plataforma faz. Eu vou estar falando tudo isso, eu vou estar mostrando para vocês os meus relatórios de venda, para que vocês entendam como que funcionam ali os mecanismos de venda e de marketing. Bom, pessoal, então para a gente dar continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pode... Bom, pessoal, então vamos aprender a manipular tabelas aqui na Processing, tá? Para quem não conhece, as tabelas são arquivos com extensão CSV, elas são tabelas, tá? Se você tiver uma tabela no Excel, por exemplo, você poderia salvar essa tabela como CSV, exportar ela para CSV. E uma tabela CSV, eu tenho aqui um exemplo aberto. Uma tabela CSV são nada mais nada menos do que dados separados por vírgula, tá legal? Então a primeira linha do arquivo CSV, no caso isso aqui não está nem salvo ainda, eu vou salvar, vou dar um Ctrl S aqui e eu vou salvar na minha pasta do projeto da Processing. Vamos primeiro salvar o projeto aqui. Então eu vou salvar esse projeto como leitor dados CSV, tá? Então dentro dessa pasta eu vou desktop, leitor de dados, vou criar um novo diretório, vou chamar de data, e aqui dentro eu vou salvar esse arquivo como tabela, eu vou salvar esse arquivo como tabela.csv, tá legal? Um arquivo CSV, ele não é nada mais, nada menos do que dados separados por vírgula, onde na primeira linha a gente define o nome desses dados e nas linhas seguintes o valor desses dados, tá? Só de salvar isso aqui como CSV, se eu for lá na pasta, deixa eu vir no meu projeto da Processing, Ctrl K, eu tenho lá o arquivo CSV. Aqui no Mac, por exemplo, ele dá um preview. Tá vendo que ele já está organizado como uma tabela? Isso aqui já... Deixa eu só ver por que ele comeu esse último dado aqui. E ele faltou uma vírgula aqui, ó. Provavelmente. Então aqui, ó. Tá vendo? Nintendo, Super Nintendo, Nintendo e faltou a vírgula aqui, ó. Bacana que deu até para enxergar um possível erro, né? Legal. Então, o que a gente pode fazer é ler esses arquivos. Esses arquivos eles são muito comuns porque bancos de dados, até o Excel, eles geram esses relatórios nesse formato. Então, é bacana porque a gente pode carregar esses dados dentro da Processing e fazer o que você quiser. Você gera gráficos, você faz animações, tá legal? Você poderia até configurar os parâmetros de um jogo e ele lê isso daí e montar o seu jogo de acordo com os dados que ele leu. Beleza? Para a gente ler esses arquivos na Processing é bem simples, basta a gente declarar um objeto do tipo table, eu vou chamar de table mesmo. Aqui no setup a gente vai carregar, então eu vou falar table, recebe load table, preciso de dois parâmetros, tabela.csv, que é o nome do arquivo, vírgula, header. Header quer dizer que ele vai ter um cabeçalho, que no caso é a primeira linha da nossa tabela, né? Então, já carreguei. Se eu mandar um print, ó, print table, ó o que apareceu lá embaixo. Você já tem uma tabela carregada. Se eu falar table ponto, aqui eu tenho os métodos da minha tabela
e um deles que eu quero é o get row count. Ó, get row count é para ele pegar o número de linhas da tabela. Então, ele vai retornar o número 6, porque a gente tem aqui, ó, da linha 2 até a linha 7, ó, 6 linhas, tá legal? Eu preciso agora fazer um for, então aqui, ó, for, e eu poderia já usar o for na tabela mesmo, ó. Então, table raw é o tipo de objeto que vai receber esse row aqui, né? Então, vamos chamar ele de R in tabela.rows. Ok? Então você fez aqui, tabela não, vamos chamar de table, eu chamei de table ele, né? Table, tá? Mas eu não quero table, eu quero chamar de tabela, então vamos fazer assim, ó. Table vira tabela. E como ele substituiu ali o table row. Ixi, não, melhor dar um Ctrl Z e fazer isso na mão. Tabela. Eu gosto de pôr as variáveis em português porque a gente vai se perder um pouquinho menos. Então com isso a gente faz um for e vai percorrer a tabela inteira. Então eu poderia, por exemplo, imprimir println os dados dessa tabela falando row ou r ponto get. Aqui no caso você tem que entender qual que é o tipo de dado que você está trabalhando, né? Ou número ou string. Basicamente eu vou usar aqui, ó, getInt e o nome da coluna aqui, ó, ano. Legal, ele imprimiu a sequência ali de anos, né? Deixa eu só comentar esse print aqui. Legal, ele imprimiu 6 valores ali para mim. E do mesmo jeito que eu peguei o ano, eu vou pegar então os outros parâmetros, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5. Então, ano, console, empresa, títulos e faturamento, tá? Então são esses itens aqui. Legal, a gente tem todos esses dados ali, beleza? Na verdade, esses dados aqui, eles são strings, né? Então, tenho que dar um get string. Eu fiz algo aqui no meu texto que eu comi algumas letras, mas não tem problema. Então, legal. Então, a gente... Deixa eu diminuir essa fonte também, para vocês verem todo o código. Então, com isso, a gente carregou a nossa tabela e percorreu a tabela inteira e pegou os itens, né? Por exemplo. Então, com isso, você conseguiria começar a, por exemplo, fazer uma análise de uma tabela, né? Então, se a gente... Vamos trazer aqui a nossa tabela, por exemplo. Se eu quiser saber quantos títulos eu tenho de todos esses videogames, por exemplo. Então eu teria que somar todas essas linhas. Ou então qual que é o faturamento total desses videogames, né? Então você poderia perguntar aqui, por exemplo, ó, se você está pegando aqui o faturamento, vamos criar uma variável aqui que vai chamar, vai ser um int mesmo, todo mundo é int ali. Vamos colocar assim, total, né? Então, você poderia perguntar para ele aqui, basicamente, ó, if isso aqui, ele vai retornar um int, né? Então, eu poderia armazenar isso num, sei lá, int f. Ele vai receber esse inteiro aqui e você vai falar assim, total
mais recebe F. Tá legal? Então, não vou imprimir esse valor aqui, que eu tirei ele do comentário, né? Tirei ele da ação aqui. Porém, eu vou guardar ele no F e armazenar. Então, na verdade, a gente poderia fazer só isso aqui também. Eu imagino que daria certo, ó. E no final, vamos falar para ao invés dele imprimir um por um aqui, ó. No final de toda a minha ação, eu dou um print. Faturamento total. Tá legal? Então, já fizemos ali alguma coisa. Ou então quero também o número total de títulos, né? Então vamos pôr aqui, ó. Int total títulos. Mesma coisa aqui também, ó. Tá legal? Então, ok? Então, se eu executar ele de novo aqui, tenho aqui, ó, o total de títulos lançados e faturamento, né? E é aquele negócio, se você quiser, como por exemplo, eu vou... Aí a gente pode ir progredindo aos poucos, né? Eu tenho o console aqui da Nintendo e da Sega, né? Ah, eu quero saber só quanto que a Sega faturou. Então eu ponho aqui int total Sega e aí você vai só fazer uma verificação. Você vai falar if isso aqui, vamos fazer mais bonitinho aqui, quer ver? Ó? Isso aqui eu vou guardar num string, tá? Só para a gente entender. Então string empresa recebi o string. Se empresa ponto equals e aí você coloca aqui um outro string. No caso, deixa eu ver, Sega, tá? Então você coloca total Sega mais recebe, opa, melhor aqui, ó, total Sega, né? E no final você vai falar aqui, vamos pular umas linhas aqui e falar faturamento Sega, tá? Então, consigo percorrer na minha tabela, ó. Então, tinha esses aqui, ó, 500 mil, 100 mil, 100 mil, ele retornou 700 mil aqui, né? E aí você consegue, vamos entender quais foram os consoles que saíram no ano tal, ou dá para se fazer uma série de associações, né? É claro, esse banco ele está pequenininho, porém, imagine com um banco maior, né? Com mais dados e parâmetros ali, imagine o tipo de coisa que você poderia começar a estudar, tá legal? E a próxima assim, deixa a gente fazer isso daí, essa leitura de dados e trabalhar com esses dados de uma maneira bem tranquila, bem legal. Da mesma maneira que a gente pode ler dados em CSV, a gente também pode escrever dados em um arquivo CSV, por exemplo. Então, se eu declarar alguns valores aqui, e aí seguindo com a nossa ideia aqui, ó, table, vou criar uma nova tabela, e aí a primeira coisa é você inicializar a tabela, new table, e adicionar as colunas, né? No caso são a identificação dos itens, né? Então vamos colocar assim, ó, ID, estou criando essa coluna, tá? Não tinha na tabela anterior, e vamos pegar aqui 3 dados aqui, ó, ID, console, empresa e ano, tá legal? Então, com isso aqui eu já crio as colunas da minha tabela, e se eu quiser adicionar uma linha, eu falo assim, ó, table row, vamos chamar de row, table.add row, e aí você pode falar row
table.setInt, no caso ID, que é o primeiro, né? Table, e aí quem é o objeto que você vai adicionar? No caso, vamos usar aqui, ó, last, aqui você adicionaria o item no ID, né? No caso, vamos chamar aqui, ó, table.lastRowIndex. No caso, seria o índice da última coluna, né, da última linha que ele tem. Então, isso vai gerar um dado interessante para a gente, porque sempre que você usar esse valor e adicionar alguém, você vai ver que ele vai aumentar esse valor, porque primeiro não vai ter ninguém, então vai voltar 0. E aí depois vai ter 1, vai voltar 1, 2, 3 e assim em diante. Como no caso o ID tem que ser um para cada usuário, né, vamos dizer, ou para cada objeto, é interessante usar ele aqui. Então, eu poderia pegar, vamos pegar mais dois valores aqui, ó, setInt e set, os outros dois são ano é int também, e aí você vai ter empresa console, tá? E aqui eu tenho que colocar os objetos, né? Ok? E aqui dois strings, na verdade, né? Legal. Então com isso você poderia adicionar quantas linhas você quiser na sua tabela. No final você dá um save table. Quem que eu vou salvar? Table e o caminho onde você vai salvar ela. No caso eu quero em data barra tabela.cs. Salvei isso aqui, executei, vamos ver lá na pasta, ó, dá um Ctrl K aqui, legal? Você vai ver que não tem nada aqui e vamos então, eu vou até deixar ela aqui do lado, ó, essa pasta, diminuir a janelinha da Processing aqui. Então quando eu executar isso aqui, ele já subiu com a pasta lá que não existia e a tabelinha, já tenho lá os meus índices, né, com a identificação e os itens, né? Vamos adicionar mais itens aqui então. Legal, então salvei, executei novamente, então a gente vai ver que na verdade o que aconteceu, vocês viram que eu fiquei com os dados só do último, né? É que na verdade você tem que dar um add row, né? Eu esqueci do add row. Não precisa instanciar um novo row, até poderia, né? Mas no caso, só isso aqui, ó, você dá um table.addRow, já vai para a próxima linha, né? Então aí sim ele vai gravar todos os dados. Tá legal? Então, olha lá a nossa tabela e percebe que o ID ele vai mudando de um em um, né? Com isso aqui usando números aleatórios, né? Você conseguiria gerar IDs específicos, né? Ou usando todo um algoritmo ali, utilizar esse número único aqui para gerar um ID de acordo com o que você quer, né? Mas legal, a ideia é a gente entender que a Processing, além dela deixar a gente ler um CSV, ela deixa a gente gerar também um arquivo de dado. Então a gente sabe que a Processing, além de deixar a gente ler um arquivo de dado, ela deixa a gente gerar, também salvar um arquivo de dado com muita facilidade, tá legal? Então isso que é o bacana, vários sites, várias ferramentas geram para a gente a base de dados em CSV, nesse tipo de arquivo, tá legal? Então você saber ler esses arquivos, escrever nesse tipo de banco pode ser bem útil se você quiser gerar algoritmos aí de análise de dados, né? Data Science é uma coisa que está muito em alta aí na computação, né? As grandes empresas Google, Facebook vivem analisando os bancos ali que eles têm e gerando negócios em cima simplesmente dessa análise, tá legal? É uma das áreas que mais cresce aí no mundo e isso aplicado a várias áreas aí, medicina, vamos dizer, educação, você conseguiria esportes, né? Você conseguiria desenvolver grandes coisas aí em cima dessas ideias, tá legal? Então esse é só o princípio, mais adiante eu ainda vou desenvolver mais isso aqui com vocês, tá legal? E por enquanto é mais para a gente entender esse conceito, mas já pensem aí, cria uma tabelinha aí, gera, por exemplo, um gráfico com base no que você leu nessa tabela, tá legal? Que já é um bom início aí, essa ideia que eu dei aqui dos consoles, você gerar ali um pouco mais de dados, de valores, né? E analisar isso daí vai ser, se divertir fazendo isso daí, pode ser bem interessante, tá legal? O padrão de arquivos JSON, ele permite que a gente crie
árvores de arquivos, né? Hierarquias de dados, na verdade. Então a gente pode usar variáveis string, arrays, objetos mais complexos. O primeiro passo para a gente entender o JSON, pessoal, é a gente ir lá no Chrome mesmo e entra num site aqui que é o JSON Lint. Esse JSON Lint ele é um validador de arquivos JSON, tá? Então a gente vai escrever uma estrutura de JSON aqui e você clica aqui em Validate e ele te fala se aquilo lá é correto ou não. Então, todo arquivo JSON está dentro ou de chaves ou de colchetes, tá? Colchetes é quando você já tem um array direto. Então eu posso pôr aqui ó, 10, 20, 30. Se eu validar ele aqui, sempre vai clicando aqui, ele tem que retornar um verdinho aqui embaixo. Então você poderia ter um array de números ou de strings. Ó, percebe que se eu deixar uma vírgula, por exemplo, e não colocar um argumento, ele já vai ficar em vermelho. Então tem que estar certinho. Beleza? Então tenho aqui um array. É o que a gente fala que é um JSON array. Agora a gente pode criar um JSON object, que ele vai ficar entre chaves, tá? Então eu consigo colocar vários objetos aqui dentro. Então, por exemplo, eu defino o objeto nome, 2 pontos, e o valor do objeto nome, uma vírgula, e o próximo objeto, idade, um número, percebe que sem as aspas, um valor booleano, ou então um array. Ó, se eu der aqui um validate, ele vai dar um errado porque ele vai esperar mais um aqui. Vamos tirar a vírgula. Ou então eu posso criar um objeto chamado nomes, por exemplo, e todos esses nomes aqui, um array dentro do objeto, tá legal? Opa, faltou a vírgula aqui. Então, clica aqui, valida isso. Tá legal? Então, assim você consegue criar vários arrays, vários objetos JSON, ok? Então, eu poderia também colocar um outro objeto aqui dentro, ó, contato, e aqui dentro eu ter outros objetos também, por exemplo, contato casa e outro array aqui dentro, né? Aqui faltou uma vírgula também. Legal que ele vai validando isso pra gente, né? Então, bacana. A gente tem aqui uma estrutura, toda uma árvore de objetos criados, né? E a gente poderia percorrer essa árvore aqui de itens, né? E criar estruturas de arquivos, de dados, né? E ler isso daí a partir da processing, tá legal? Uma coisa interessante, ó, é que eu conseguiria também. Então vamos fazer assim, ó, eu vou pegar esses textos aqui e eu vou usar aqui o Sublime Text e eu vou salvar esse arquivo lá no meu projeto. Então a Processing, eu já vou salvar o projeto da Processing aqui na mesa, ó, exemplo, leitor JSON, tá? Salvei. Aqui dentro da pasta do leitor JSON eu vou criar pastinha chamada data, e lá dentro do data, ó, desktop, leitor JSON, data, ele vai chamar dados.json, tá? Aqui no Sublime, ó, perceba que você salvou o arquivo, então agora ele já até mudou de cor, tá legal? E lembre-se que você pode acessar um arquivo JSON a partir de um URL também. Então se eu vier aqui no Google Chrome e procurar aqui, ó, JSON Generator. Você vai achar esse site aqui, por exemplo, é um dos, né? Existem várias ferramentas online para trabalhar com JSON. Você vai limpar isso aqui e vai colar, ó, Ctrl V, vou colar todo o meu JSON, vou dar um Generate, ele vai validar para ver se está tudo ok. E você pode dar um Upload JSON to Server e a partir disso ele te deixa copiar o URL do JSON, tá? Então, se eu vier, por exemplo, aqui no browser e colar o URL, ó,
colei ele aqui, naveguei até esse site. Olha o que o site me retornou. É um serviço que te retorna um JSON, te retorna uma estrutura de dados. Então eu poderia, por exemplo, até montar o layout do meu aplicativo, ou do meu site, ou do meu sistema, do meu game, baseado nisso aqui. As informações, quando você faz um aplicativo para celular, por exemplo, muitas das informações ali, elas não estão dentro do aplicativo, elas estão em um servidor. Porque aí se você mudar um parâmetro, você não precisa mudar esse parâmetro dentro do aplicativo, senão o usuário teria que fazer uma atualização do aplicativo. Então, geralmente num app, para iPhone, para Android, a primeira coisa que o app faz quando abre é pingar num servidor, ver os dados que tem e montar a aplicação a partir dos dados que ele receber. Tá legal? Então, com essa ferramenta vocês já sabem até como pendurar os seus dados em JSON em um URL e receber esses dados depois por uma aplicação e consumir esses dados, fazer o que você quiser com esses dados. Tá legal? Então deixa eu guardar esse URL aqui, ó, que futuramente vocês vão utilizar ele aí também, tá legal? Essa ferramenta aqui, ela escreve pra gente um JSON, ó. Isso aqui na verdade te ensina como que é o JSON, né? Então, você vai ver que ele vai criando aqui um arquivo JSON, as estruturas para te demonstrar, e ele também é uma ferramenta aí online de editar arquivos em JSON. Mas o mais legal é que ele cria aqui pra gente, ó, toda uma estrutura em JSON, uma estrutura bem complexa. Eu acho que ele usa praticamente tudo de recurso do arquivo JSON, tá? Então perceba que ele, ó, pega um objeto, um float, uma data formatada, um booleano, um item, né, com um JSON object com vários itens dentro, como eu fiz ali, um array e mais um monte de dados aqui, um array com objetos dentro, né? Ele cria uma estrutura toda complexa aqui, tá legal? Então, se vocês estiverem estudando aí, eu sugiro que vocês usem esse JSON aqui de modelo. Outra dica também é que ali no Chrome existem extensões no Chrome para a gente navegar pelos arquivos JSON, tá? Então, por exemplo, se a gente navegar nesse URL aqui, por exemplo, né, que a gente usou ele de exemplo anteriormente, você vai ver que eu estou enxergando o JSON no formato de um texto, né? Então, mais uma dica aí, ó, se você vier aqui nas extensões do Chrome, então você vem aqui, ó, janelas, extensões. Ó, vamos abrir aqui a Chrome Store e eu vou pesquisar aqui, ó, JSON. Existe esse JSON View aqui, JSON Viewer. Tá vendo? Tem vários, na verdade, que fazem a gente enxergar. Vamos colocar aqui, esse é o que tem mais avaliações, né? JSON View. Instala ele aqui, ó. Legal, foi adicionado. E você vai ver que agora quando você bater no URL, ele não vai aparecer mais em texto. Ó, deixa eu atualizar ele aqui. Ó, perceba que mudou até as cores. Então você consegue agora expandir e contrair, né, os objetos, né? Então isso daí é bem... Existe uma... Você vai ver que vai ficar bem mais fácil agora de você enxergar esses dados aqui, tá legal? Então instalem essa extensão aí, o JSON View, que vai ser bem útil aí para vocês, tá legal? Tanto para você usar no seu dia a dia, quanto para você entender também sobre esses arquivos e essas estruturas, tá legal? Então eu tenho aqui um JSON a partir de um URL, a gente já sabe que é um arquivo JSON, e a partir de um URL eu também tenho ele salvo aqui na minha pasta como um arquivo de texto, tá legal? Que é no caso esse aqui que está aberto no Sublime aqui, tá legal? Então o que a gente precisa fazer agora é ir lá na Processing, abrir esse arquivo JSON e entender aqui como consumir cada um desses dados do
arquivo JSON, da estrutura JSON, tá? Então, para fazer isso na Processing, como sempre, é muito simples. Vamos iniciar aqui, então. A gente vai ter que criar um JSON Object. Então, eu vou criar aqui, ó, JSON Object. Vou chamar ele de JSON. E aqui dentro do método setup eu vou falar JSON recebe load JSON Object e o caminho para esse arquivo. No caso eu vou carregar ele no local. Então dentro da pasta lá eu tenho a pasta data e dados.json. Não preciso da pasta data aqui, ó, só colocar dados.json e vamos imprimir ele aqui, ó, println. Você vai ver que ele já foi carregado e eu já tenho os dados aparecendo aqui, né? Então, a partir de agora, o que a gente precisa fazer isso aqui está como um objeto inteiro. O que eu preciso fazer é desmembrar isso em variáveis, né? Então, pegar essa variável chamada nome e guardar ela aqui num string chamado nome, por exemplo. Então, eu não vou guardar, mas eu já vou mandar mostrar direto, ó. Como que eu teria ele aqui, ó. Vamos falar assim, ó, string nome, e aí eu falo aqui, ó, nome. Então, string nome vai receber JSON ponto, ó, os métodos do JSON ali, ó, get string também, muito fácil, nome, tá legal? Então, com isso ele teria que imprimir por último ali, ó, o nome para mim. Com base nisso, pessoal, a gente vai pegar todos os dados do nosso JSON. Eu aconselho nessa hora até a gente usar um pouco do Sublime aqui, porque eu vou ter que pegar esses dados aqui, esses 4. Então, lembre-se que a linha que vai ter que ser copiada, vamos mandar só ele imprimir. Então, não vou mandar ele imprimir nome, eu vou mandar ele imprimir direto. E aqui eu vou comentar. Então, eu preciso desse comando daqui até aqui. E vamos Ctrl I, 2 pontos. Alt Enter e eu apago daqui para trás, daqui para frente, ok? Então essa ferramenta do Sublime ela é bem útil. Vou pegar a string, perceba que idade não é uma string, então você tem que dar um get int e estado é um get boolean, né? Bom pessoal, então da mesma maneira que eu carrego o nome, eu vou carregar o idade e o estado, pegando ele pelo tipo de objeto, é claro, né? Agora, existe um outro tipo de dado aqui que apareceu, ó, que é um array, tá vendo? Nomes, ele não é mais um string, ele é um array. Então eu preciso declarar aqui um JSON array, jarray, vamos chamar de nomes, vai? Recebe JSON.getJSONArray. E ele é chamado nomes. Então se eu imprimir ele aqui agora, olha lá, percebam que ele imprimiu um array e eu poderia percorrer esse array, por exemplo, ó, for, como ele é um array de strings, né? Poderia falar string n em nomes. Ele não deixa fazer isso num JSON. Então, int igual a 0 e menor que nomes.size, é isso? Size. E mais. Então, acho que assim a gente consegue percorrer os nomes. Então, a gente tem que falar nomes.get e imprimir ele aqui, tá legal? Então, perceba que eu imprimi o JSON Array de uma vez, primeiro aqui, e depois percorri o JSON Array e faço o que eu quiser com ele, tá legal? Bacana. Vamos para o próximo. Então, o próximo ele não é um array, ele é um JSON Object. Então, mesma coisa. Eu vou declarar um novo JSON Object. Vamos chamar ele de contato. E ele vai receber o JSON.getJSONObject contato. Tá legal? Se eu der aqui um print, ó, você vai ver que no final ele imprimiu aqui o node inteiro, né? O node seria a estrutura inteira aqui, né? Então, a gente teria que, mais uma vez, entrar nessa estrutura e obter objeto por objeto. Então, mais uma vez, ó, eu poderia falar, ó, JSON Array, emails, recebe contato.getJSONArray. Dentro ali a gente tem mais 3 strings, então
eu já poderia direto aqui, por exemplo, contato.getString casa. Aqui no caso não é um string, é um. Então vamos primeiro imprimir aqui e-mails e depois imprimir casa, trabalho, celular. Beleza, pessoal? Então, ó, ele imprimiu aqui e-mails, foram os dois últimos, né? Os dois e-mails que uma vez mais ele é um JSON array. Se eu quiser, eu posso fazer um for nele, tá legal? E obter os itens dentro desse JSON array, como se fosse um array comum. A gente só não vai conseguir usar o for dentro de um array, né? E aqui a gente consegue pegar os últimos ints ali, né? Legal, então esse aqui é todo o código da minha leitura do JSON, né? Isso daqui para a gente ler de um arquivo online, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, ó, que a gente pega e publica no URL, né? Se eu acessar esse URL aqui, esse caminho, jsgenerator.com/api/json get, e ele gera um ID aí pra gente, né? Se eu bater um URL aqui, ele vai me devolver isso aqui, ele vai me devolver um arquivo JSON, tá? Aqui na nossa aplicação na Processing é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Então, isso aqui é bem legal, assim, porque você vai no Android, no Swift, né, para fazer aplicativo para iOS, cada JSON ele vai vir de um jeito, você vai ter que serializar ele de um jeito. Aqui na Processing é muito legal porque é igualzinho, ó. Se você chegar aqui e falar, ó, string URL, vai receber o URL, o caminho inteiro, ó, do HTTP até o último caractere, e na hora de carregar, ó, vamos até comentar esse aqui, para deixar ele no código, eu falo, ó, load JSON object, URL. É só passar o URL direto aqui dentro também, que já rola. Então percebam que ele vai retornar exatamente o mesmo resultado, porque é igualzinho o arquivo que eu tenho lá no URL, tá legal? Então, isso aqui é uma forma da gente ler o JSON, da gente obter os dados a partir de um arquivo JSON e estruturar esses dados dentro da nossa aplicação. Percebam que a partir daqui, isso aqui poderia ser transformado num string, num integer, num boolean, né? E você consegue adicionar isso em arrays, em listas, enfim. Bom, pessoal, então o que a gente tem que fazer é inicializar esse JSON object. Então, JSON recebe new JSON object e a gente começa a setar os números, ó, JSON.set int, por exemplo, 12, o nome dele, né? Então vamos pôr assim, ó, idade, 12. Com isso aqui ele vai setar isso dentro do arquivo. E aí você precisa, vamos colocar mais um string, um int aqui, ok? Então a gente tem um objeto de cada aqui e a gente precisa salvar esse JSON. Então você vai falar save JSON object e o caminho da saída dele também muito simples, ó, data barra meu JSON.json. Save JSON object. Não é só o caminho, você precisa salvar, falar que JSON, né? JSON, vírgula, e o caminho dele, tá? Então, executei isso daqui. Vamos apertar aqui, ó, Ctrl K, e eu vou lá na pasta. Esse sketch eu nem salvei ele. Deixa eu salvar ele aqui primeiro, ó. Vou salvar na mesa. Exemplo, escrever JSON, tá? Então, Ctrl R, executei ele novamente. Ctrl K, você vai ver que lá ele já criou a pasta data com o arquivo JSON dentro. Se a gente abrir ele no Sublime aqui, ó, vamos abrir ele no Sublime Text. Então, esses são os valores que eu escrevi, ok? Deixa eu tirar esse F aqui para ver o que acontece. Nada, ele escreveu um monte de casas aqui. Será que eu preciso abrir de novo o JSON? Legal, não sei porque que o float ele escreveu dessa maneira, mas
Tá lá, ele escreveu, né? E o string, o boolean e a gente já escreveu alguns valores. Seria legal você escrever também um JSON array, por exemplo. Então eu crio um novo JSON array, jarray, new JSON array, Tá legal? Então você vai falar assim, ó, jarray.append, e aí o que você quer adicionar nesse array. Então vamos pôr uns números aqui, ó, 10, 20, 30. E aí você vai falar json.set JSON array, o nome desse array, então vamos falar assim, ó, números, e quem? O jarray, né? Tá legal? Então, com isso você gravou ele no meu JSON lá. Se eu executar ele novamente, vamos ver lá no Sublime, ó. Você percebe que o Sublime ele já atualizou para mim, né? Ele já está aqui os números adicionados, né? E aí eu poderia também adicionar um JSON Object também, ó, JSON Object JO recebe new JSON Object, e aí eu falo assim, ó, jo.setString jo.setInt. Aqui faltou o nome do objeto, né? Nome felpudo, idade 12. Tá, tem que passar o nome e o valor, né? Ou então, mesma coisa aqui, ó, vamos dar um set boolean, vamos chamar ele de demo, true, e jo.setFloat peso 1.5, tá? Então, precisamos também adicionar esse JSON Object no outro JSON Object. Então, JSON, aliás, né? JSON.set JSON Object. Vamos dar um nome para ele aqui, sei lá, vai se chamar animal. Quem JO. Tá legal? Mesmo jeito que eu fiz ali para setar o JSON Array. Então, executei isso aqui. Vamos já pular direto para o Sublime. Você vai ver que ele já tem um campo aqui, ó, animal, e os dados que eu passei para ele gravar. E, inclusive, dentro desse JSON Object, ó, se eu quisesse criar um outro JSON Array, por exemplo, antes aqui, ó, então eu vou criar um JSON Array que vai chamar JA, e aí eu vou adicionar aqui uns strings, por exemplo, ó. Então vamos colocar assim, Android, ok? Então coloquei alguns nomes, e aí eu falo aqui para ele setar o JSON JSON Object, na verdade, né? jo.setJSON Array, que é esse cara que a gente acabou de criar, e eu vou chamar ele aqui de, sei lá, softwares, tá? Então perceba que eu adicionei um JSON Array dentro de um JSON Object, tá legal? Vamos executar ele aqui, e aí percebe que você tem o JSON Object animal, e ele tem dentro dele, ó, a chave dele começa ali e termina aqui, ó. Também que ele fica sublinhado aqui, né? Então, dentro desse objeto, eu tenho um string, um array com outros objetos, né? Poderia adicionar também outro JSON Object aqui dentro, né? Então, só para vocês verem que daria, do mesmo jeito que você leu essas estruturas, você vai adicionando esses dados aí também, tá legal? O mais importante é entender a árvore ali, a árvore que, se você olhar, bater o olho aqui com
conseguir entender quem está dentro de quem, já é uma grande vantagem. E lembrando que hoje, com a moda, né, da ciência de dados, de análise de dados, muitos bancos, muitos servidores, muitos programas, eles geram os bancos, os relatórios nesse tipo de arquivo, né, nesse padrão de arquivo também. Então é importante a gente saber ler esses arquivos, porque de repente você pode estar gerando gráficos, gerando listas, tabelas e baseado no que você consumir desses dados aqui nesse formato JSON, tá legal? E só para vocês entenderem, a Processing deixa a gente ler também arquivos XML. O XML ele é basicamente a mesma coisa que o JSON, só que o JSON ele é um pouco mais avançado, ele é mais moderno, ele permite estruturar os dados de uma maneira mais legal, mais rápida para ler, para gravar nos servidores, né? Então hoje o JSON ele é mais popular que o XML, por isso eu nem vou mostrar o XML para vocês, mas se vocês olharem na documentação vocês vão ver que existe também o padrão XML, que é basicamente faz o mesmo que o JSON faz. Antigamente a internet usava muito o XML, hoje o que domina para aplicativo e para site é o JSON mesmo. Então a gente fica por aqui. Vamos aprender o JSON por enquanto e espero que vocês aproveitem aí esses conhecimentos, tá legal? Bom, galera, então nós vamos prosseguir estudando aqui a nossa análise de dados, né? Utilizando um exemplo real, um exemplo que é o relatório de vendas do site de cursos da Udemy. Então eu estou abrindo aqui para vocês um dos relatórios, né? Se você olhar aqui, esse é o relatório de vendas de junho de 2015. Então a maioria dos sites, né, que você vende coisa, eles geram para você o relatório de vendas, que é baseado numa tabela, num banco, né? A Udemy, ela te fornece um painel, ela te dá alguns dados das vendas e também ela deixa você salvar um arquivo CSV, uma tabela contendo todas as vendas e todo o detalhamento de tudo. Aqui no painel, é claro que os dados, eles ficam um pouco suprimidos, porque o que acontece? Você não tem tela suficiente, né? Nem, vamos dizer assim, experiência de usuário suficiente, né? Para listar todos os dados, né? Percebam que em alguns meses você pode fazer milhares de vendas no site, e aí imagina você guardar todos os dados de venda por venda, de onde veio a venda, quanto custou cada venda, a conversão dos valores, né? Das moedas, enfim. Aqui no site da Udemy, deixa eu explicar para vocês como que ele organiza as vendas. Então, percebe que ele separa, né, o que foi pelo orgânico, que é quando o usuário entra e busca, as promoções que eu fiz, os cupons, né, que eu vendi, que no caso eles são detalhados novamente aqui, os programas de afiliados e anúncios que eles fazem de Google, né, são essa fatia aqui, né? Isso aqui é o que eu vendi, isso aqui é o que a Udemy e toda a mecânica de venda dela vendeu. O que eu vendi, ele separa os cupons aqui para mim, também em gráficos bem legais, né, que você passa o mouse e você consegue enxergar ali alguns dados. Aqui ele separa os cursos que venderam mais, tá? Percebam que não são todos os cursos, são apenas os que venderam mais. Alguns dados ficam escondidos, vamos dizer. Por exemplo, eu não consigo ver uma lista de todos os cursos. E se eu quiser saber quem vendeu mais depois desse? Existe esse dado está em algum lugar, só que você não vai conseguir ver aqui na Udemy. E aqui abaixo, se você consultar as vendas, perceba que isso é uma tabela corrida. Às vezes você não tem muita precisão do que você está vendo. Se você baixar esse banco, você vai ver que ele vai vir uma tabela gigante, né? Cheia de dados que às vezes são difíceis de ler. A ciência de dados, a análise de dados, a visualização de dados vai servir para isso. Você vai pegar um banco grandão, vamos começar a separar as coisas dentro dele, enxergar só as coisas que eu quero, né? Manipular esses dados basicamente, tá? Então, vamos lá. Eu baixei esses arquivos aqui de vários meses, de quase todos os meses da Udemy, tá? A gente vai estudar algumas coisas, vamos enxergar coisas que a gente não conseguiria enxergar antes por aqui. Eu tenho aí desde 2014, em dezembro de 2014 foi o primeiro mês que eu publiquei cursos na Udemy, então eu tenho as tabelas aqui, ó, deixa eu
Bom, então eu tenho um projeto aqui na Processing e dentro da pasta Data eu tenho aqui várias tabelas que são as tabelas que eu baixo os relatórios de receita da Udemy. Então vamos abrir aqui uma tabela. Eu vou trabalhar com essas mais anteriores porque é legal que eu tenho menos dados, tá? Eu tenho menos cursos, menos alunos, então vai ficar um pouco mais fácil da gente enxergar as coisas, tá? Olha o arquivo que vem, o relatório de receita. Você vai ver que você tem aqui o ID da transação, a data da transação, o nome do usuário e vários campos aqui, ó, o cupom que foi utilizado, o nome do curso, o canal, se foi afiliado, se foi pelo orgânico, se foi pelo Ads, o vendedor, se foi através do Google ou através da web, o preço que foi pago pelo aluno no curso, a moeda, caso não seja em dólar, ele faz a transação. Então esse valor aqui, o exchange rate, seria a variação, né, da moeda, por exemplo, de euro para dólar. Se você tiver uma venda em outra moeda, você tem que fazer a conversão. Enfim, ele vai te mostrar todos os dados aqui de uma venda. Você tendo isso aqui em mãos, esses dados em mãos, a gente conseguiria manipular eles aqui dentro. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é carregar essa tabela. Se você for aqui na referência da Processing, você vai ter lá, ó, sem muito erro aqui, ó, como carregar uma tabela. Então você tem aqui, ó, todo o código. A gente já fez isso daí, né? Só para a gente poupar um pouco de tempo. Eu tenho uma tabela, eu vou carregar o meu CSV. Vou pegar esse primeiro aqui, que eu sei que não está tão grande de dados. Então, a partir do momento que a gente carregou a tabela, ó, deixa eu limpar isso aqui. Então, carreguei a tabela, vamos mandar ele imprimir o total de linhas na tabela, pegar o nome, lembre-se que o campo de nome é o username, com U e N maiúsculo, e eu vou mandar ele imprimir o nome de todo mundo aqui na minha linha. Executei, ele imprimiu para mim o nome de todos os alunos, tá legal? E me indicou, ó, o Get Row Count trouxe aqui 37 itens, né, na minha tabela. Se você abrir essa tabela aqui no Sublime Text, por exemplo, você vai ter uma listagem aqui, você consegue enxergar que a tabela ela está separada em vírgulas, né? E você consegue ver os campos aqui, a gente vai precisar disso aqui. Legal, então já estou carregando a tabela, já consegui ler até um nome aqui na minha tabela, mas vamos fazer o seguinte, para a gente ler com mais facilidade, a gente vai ter que ler todos esses campos aqui, então vamos criar uma classe para isso. Eu vou chamar aqui classe venda, e essa classe venda ela vai ter alguns argumentos aqui, alguns parâmetros, e eu vou formatar isso aqui no Sublime Text, ó, dá um Ctrl I, vírgula, Alt, né, Enter, ou Alt Enter, você vai ter vários cursores ali, você dá um Enter, você formatou aqui múltiplas linhas, né? Legal, então vou fazer algumas coisas aqui para a gente agilizar a nossa escrita. Eu vou remover o espaço aqui, apenas no Current File, né? Remover o espaço, vou diminuir essa letra, ó, Ctrl K, L, lower case, né? Ele deixa em minúsculo, e eu vou declarar aqui todo mundo, inicialmente todo mundo vai ser um string, deixa eu copiar só esses dados aqui. Eu quero começar a analisar esses dados e eu quero achar coisas que eu não conseguiria ver antes com facilidade, por exemplo. Uma das coisas que eu faço de vez em quando na Udemy é fazer uma promoção do tipo, o aluno compra 3 cursos e ganha o 4º, né? Isso daqui é uma ideia que seria bem difícil de enxergar, né? Imagina você ter um relatório desses aqui, eu não consigo ver quantas vezes um aluno comprou um curso, eu teria que examinar ou filtrar essa lista de alguma maneira. Então a gente poderia começar a criar algumas regras aí no nosso programa para obter isso daí. Eu vou isolar aqui os valores que mais me interessam, na verdade. Então eu preciso do username, eu preciso do course name, esse eu vou jogar aqui para baixo. Eu preciso o cupom code, o revendedor, o vendedor, eu não preciso, vou jogar ele lá para baixo. O preço pago, a transação, a taxa, o store fee, o shared price eu vou ignorá-los para a gente ficar com menos informação aqui. Eu vou falar só assim, ó, o preço pago e o quanto o instrutor recebeu. As taxas de câmbio também eu vou ignorar, inclusive o câmbio eu vou ignorar, eu vou fingir que são dinheiros, mas lembre-se que o câmbio você teria que fazer a conversão caso tivesse uma moeda, enfim, lá na frente eu vou explicar. A transação, o ID e a data eu também não precisaria. Basicamente eu quero trabalhar esses 4 parâmetros aqui, que eu vou saber quem é o aluno, que curso que ele comprou, qual o preço que ele pagou, quanto que veio para o instrutor. Com base nisso eu conseguiria saber
quantos cursos os alunos compraram, quais cursos eles compraram, quanto que eles pagaram, qual foi o aluno que mais me rendeu dinheiro, por exemplo, porque às vezes o aluno comprou por afiliados, através do orgânico, e a receita não veio totalmente para mim. Então eu consigo entender quais foram os alunos mais lucrativos, por exemplo. Esses aqui são os dados que eu vou utilizar. Eu não quero usar muitos dados para não confundir muito, tá? Esses dados aqui, ó, o preço pago, ele é um float, e o valor que o instrutor recebeu também é um float. São valores, né? Isso aqui são strings, o resto eu vou deixar como string, porque eu não vou mexer neles, então não tem problema. Então, para inicializar a nossa classe, eu poderia, por exemplo, pegar só o espaço, vou substituir isso por uma vírgula, deixar todo mundo numa linha, e tenho aqui o meu método construtor, que é o venda. Legal? Então, tenho aqui as minhas variáveis, o meu método construtor. Você vai ter que passar todos os argumentos para construir esse item venda. E aqui nós vamos inicializar esses valores, né? Então eu tenho que falar assim, deixa eu pegar por espaço aqui, this ponto, isso aqui, recebe isso aqui, tá? Então, inicializei. Essa aqui é minha classe, ó. Eu tenho aqui todos os dados de uma venda, e aí eu inicializo um objeto do tipo venda, e eu conseguiria montar uma lista e manipular isso da maneira que eu quiser. Para a gente montar esse objeto, é aquele negócio, ó. Vamos criar um array list de venda, inicializo o array list, e aí cada item que eu pegar aqui da tabela, aqui eu vou precisar do Sublime também. Com isso aqui, ó, pessoal, a gente tem armazenado uma variável, todos os itens, né, que a gente tem na nossa tabela. Então a gente só precisa, item por item, criar um objeto venda. Então eu vou chamar ele aqui, ó, venda v recebe new venda, e aí ele vai precisar receber todos esses argumentos de novo. Então vamos precisar mais uma vez do Sublime Text. Ok? Todos os itens aqui encadeados, e aí você vai falar vendas.addv. Legal? Então até aqui tudo bacana. Adicionei então no array list de vendas todos os itens. Então a partir daqui, ó, se eu quiser, vamos imprimir aqui então o nome de todos os alunos, por exemplo. Eu posso percorrer essa lista. Então perceba que cada venda tem o item lá, o username, por exemplo. Beleza, então eu já tenho uma lista de alunos aqui. Percebam que alguns alunos dessa lista, pessoal, eles são repetidos, né? São os alunos que compraram mais de um curso. Tá legal? Esse aqui fez 2 compras, ó, o Felipe Brito. Ó, o Paulo comprou 4, né? Na sequência. A tabela está organizada por IDs, por datas, né? Então, datas de compras, né? O ID vai crescendo. Lá no banco da Udemy vai. Esse aluno aqui ele fez 4 compras na sequência. Mas imagine se ele fizer mais 2 daqui uma semana, mas no mesmo mês, também vai estar contando, né? Eu quero saber aqui então uma lista dos alunos sem repetir primeiro, né? Eu acho que o primeiro passo é isso. Deixa eu comentar essa linha com o total. Comentar não, eu vou tirar ela daqui. O que a gente precisa fazer é organizar essa lista de alunos que muitos estão repetidos aqui, ó. Deixa eu até colar no Sublime pra gente ver maior. Muitos aparecem mais que uma vez, né? Tá legal? O Charles apareceu mais que uma vez, o Felipe, o Paulo. A gente poderia criar um outro array list, por exemplo, e pendurar nele só os nomes que me interessam, que são os alunos sem repetir, porque uma vez que eu fiz essa lista eu vou conseguir também fazer uma segunda e terceira lista para entender quanto que eles gastaram, quanto que veio para o meu bolso desse dinheiro, quanto que o professor ganhou disso daí, quantos cursos que esses alunos compraram, tá? Então eu vou declarar lá novamente, ó, array list, pode ser um de string mesmo, e eu vou chamar de alunos, tá legal? Essa minha lista aqui de alunos seria sem repetir, na verdade, né? Eu não vou usar, vou usar só alunos. O que eu teria que
que fazer então? Eu teria que percorrer essa lista de vendas e verificar se o aluno já existe lá dentro. A cada loop aqui, ó, eu vou primeiro instanciar um contador no for, se i é igual a 0 até i menor que vendas.size e mais, só para eu ter um contadorzinho aqui dentro. Então eu vou obter o item vendas, então vendas v. Então, obtenho o objeto venda, e aí eu vou ter que comparar ele, eu vou perguntar assim, ó, se v.username for igual, o igual é assim, ó, ele tem que ser quem? Igual a quem? alunos.getI.equals vUsername, se ele for igual, o que vai acontecer? Você não vai adicionar ele na lista. Então, uma vez que eu obtive a venda, eu vou ter que percorrer o array de alunos, na verdade, para achar se ele já existe lá dentro. Então, eu te ia perguntar assim, ó, if alunos.size for igual a 0, você já adiciona, né, foi o primeiro aluno, na verdade, né? Então, você já vai adicionar o v.username nessa lista. Se não for 0, se não for a primeira vez, vamos adicionar aqui alunos.add. Se não for 0 o tamanho, quer dizer que ele já tem um item, então a gente vai percorrer com for string a em alunos, e aí você vai perguntar if a.equals v.username, se ele for igual, quer dizer que encontrou no banco. Antes de a gente entrar nesse for aqui, a gente pode declarar aqui, ó, boolean encontrado recebe falso. Se ele não for encontrado, se ele for encontrado, aliás, ó, if a igual a username, encontrado recebe true. Se não, se ele não for encontrado, perdão, aqui, legal. Fora do for, eu poderia fazer um outro if encontrado, aliás, não encontrado, né? Então ele adiciona o item alunos.add, quem? O v.username. Então ele só vai adicionar se ele não for encontrado depois do for. Recapitulando aqui, ó, você criou um array, um for dentro do array de vendas. No primeiro momento você perguntou se o array de alunos está vazio, você já adicionou o primeiro item, o username. Se não, você vai criar um booleano, vai percorrer o array de alunos, comparar ele com o v_username. Se ele for encontrado, ele recebe true, e depois que ele saiu do loop do for, se ele não for encontrado, ele será adicionado na lista de alunos, tá? Então aqui eu consigo fazer um for string a em alunos, e vamos só imprimir a lista de alunos. E ele terá que sair uma lista não repetida, na verdade, né? Aqui ele deu um nulo porque eu não inicializei o ArrayList de alunos, né? Também alunos, e é um ArrayList de string. Então, lembre-se que precisa inicializar a lista. Vamos pegar aqui então println alunos, não, println a, né? Também está errado o meu meio de exibição. Então, selecionei todo mundo aqui. Olha lá, a lista ficou bem menor agora porque não repetiu nenhum número. Olha o Paulo aqui, ó. O Paulo apareceu uma vez só na lista, né? Então, legal. Então, eu já tenho o array de alunos sem repetir. E eu já tenho essa rotina para fazer essa verificação. Agora eu precisaria de mais três, na verdade, arrays, né? Que seria o número de cursos comprados, o tanto que o aluno gastou e o tanto que eu recebi. Então eu conseguiria entender três coisas aqui. Então vamos declarar mais alguns array lists aqui. Eu quero um array list então de integer, que é qtd cursos, quantidade de cursos que esse aluno comprou. Eu quero mais dois array lists que serão dois floats, então valor gasto, que é o tanto que o aluno gastou, e eu quero saber também qual foi o aluno que mais me deu dinheiro, valor prof. Então esses array lists eu tenho que inicializar eles aqui também. Inicializei os array lists, e o que a gente vai fazer?
Vamos passo a passo. Eu quero primeiro entender quanto que o aluno gastou de dinheiro. Só uma observação, pessoal. Eu não vou entrar no mérito de se ele gastou em euro, em real, a conversão, para vocês não se atrapalharem tanto no algoritmo. No final é fazer uma verificação, pergunta lá if, se você abrir aqui uma dessas listas, ó. Então se a gente abre uma dessas listas, você vai perceber que quando ele tem uma transação em outra moeda, ó, vamos pegar uma com mais itens aqui, ó, de 2018. Então você vai perceber que, ó, quando você tem o BRL, que é transação em Brasil, em real, né? Você tem aqui o preço pago em real e perceba que é até um pouco confuso, né? Porque às vezes ele te mostra o preço pago, ó, a transação ocorreu em real, mas perceba que ele pagou $19,99 na verdade, então por isso que o exchange rate está 1. Nesse outro caso não, perceba que ele pagou R$ 27 aqui, por isso que existe essa conversão para ver quanto que caiu em dólar. Às vezes isso pode variar, eu não sei se é porque o usuário pagou, por exemplo, por PayPal ou pagou por um cartão de crédito internacional que ocorre isso aqui, né? Então ele varia, então eu não vou entrar no detalhe da transação, mas basta você saber se ela foi feita em outra moeda e multiplicar pelo exchange rate que você vai ter essa conversão, né? No entanto, pra gente, como a gente está começando aqui, né, pra gente não se perder, vamos manipular isso como se fossem dinheiro, simplesmente. Eu sei que vai dar uma pequena diferença no final, dependendo da tabela que você estiver lendo, mas se a gente se basear nessa primeira tabela aqui, ó, tá tudo em dólar e o euro é uma variação pequena, então a gente chega no resultado aproximado. Só para a gente não entrar nisso agora. Então, eu quero saber quem foi o aluno que gastou mais dinheiro, por exemplo. Então, eu poderia, na minha verificação, quando eu declarei aqui o encontrado, eu poderia declarar aqui, ó, float, valor, gasto. Vamos colocar assim, ó, V. Vamos chamar ele de V. V é o valor que ele já gastou, para a gente ir acumulando o valor caso o aluno seja repetido, né? V não, porque vamos colocar só o valor anterior. Às vezes ficou meia hora para achar o nome da variável, mas tudo bem. Quando você encontrar o aluno, o que você tem que fazer? Você tem que... Esse valor ele vai ser inicializado com 0. Então você acumula o valor anterior, vai receber quem? O v.paid price, que é o valor pago pelo aluno, mais o valor anterior, né? Ou só o mais recebe aqui, já funcionaria. Só que para você entender o valor anterior, a gente teria que pegar o A pelo índice dele, né? O A não, na verdade, a lista de valores gastos, na verdade, né? Valor gasto, isso. O que a gente vai fazer aqui? Ó? O aluno, no estado que a lista está vazia, você já vai adicionar ó, o valor gasto para o primeiro aluno ali, ponto add, quem? V.paid price. Legal. Quando você encontrar o aluno aqui na lista, aqui eu vou ter que mudar um pouquinho esse for, porque eu vou ter que declarar aqui, ó, int i igual a 0. Eu não posso usar um i porque eu já estou dentro de outro for aqui, então eu vou usar um j igual a 0, até j menor que valor gasto, perdão, alunos.size, né? j++. E aí eu falo que o string a recebe alunos no J, tá? Legal, encontrei o aluno, o que eu faço? Eu pego então o valor gasto, o valor anterior, né? Gasto anteriormente, então eu falo valor anterior vai receber quem? Valor gasto ponto get j mais v.paid price. Então você iria acumular no valor anterior, né, o quanto ele já foi gasto, ó, encontrou, então você obtém esse número e insere esse número de volta, né? Então você fala, ó, valor gasto ponto set na posição J, valor atual, né? Valor anterior. Desculpe. E caso o aluno não seja encontrado, você tem que adicionar um novo, né? Então é a mesma coisa que isso aqui. Legal. Vamos na hora de imprimir então, também mesma coisa eu vou varrer isso aqui de novo com o contador. É bem melhor com o contador que já fica com, não precisa declarar uma variável a mais tal. Eu vou varrer de 0 até, pode ser o tamanho das vendas ou o tamanho dos alunos, por exemplo.
Então eu vou imprimir o quê? Alunos.get. Legal, imprimir todos os alunos. Se eu quiser, eu poderia formatar aqui, então, um string, ó. Então, aluno. Valor gasto também, ponto .get. Legal? Então, eu imprimiria lá o aluno e o tanto que ele gastou. Legal, vamos pegar essa lista. Percebam que o Paulo, por exemplo, que ele fez 4 compras, né? Se eu olhar na tabelinha lá, ó, o Paulo, cada compra dele, ó, o valor pago foi 2, tá vendo? Legal que o meu relatório já exibiu, ó, que ele gastou 8. Beleza? Outro que eu sei que gastou mais que uma compra, ó, o Charles, ele gastou 20, né? Se a gente olhar aqui então, ó, o Charles foram 2 compras, ó, de 10 dólares, né? Legal, você consegue ir variando, vendo essas variações aqui. Eu quero também falar quanto que o professor recebeu, né? Então é igualzinho, é a mesma coisa, você vai ter que acumular numa variável quanto que foi para o professor. Então eu vou falar aqui, ó, valor prof na criação, ó, v ponto, quem é esse cara aqui agora? É o instructor share. Então isso eu tenho aqui no primeiro item do array, quando o aluno for encontrado, beleza? É só adicionar. Quando ele não for encontrado, aliás, agora quando ele for encontrado a gente tem que falar, vamos falar valor anterior prof, vamos falar assim, ó, valor ante prof, mesma coisa aqui, ó, legal? E temos que setar ele no mesmo array, ó, valor prof set j valor anteprof. Legal. Na hora de imprimir, mesma coisa, vamos só somar mais um item aqui. Com essa lista aqui agora, eu sei quanto que o aluno pagou, ele pagou 2 dólares, no final veio 50 centavos para o meu bolso. O Paulo não, o Paulo ele gastou 8 e desses 8 veio 1,5, ou então o Charles gastou 20 e desses 20 veio 5. Na verdade, isso vai variar de acordo com aonde o aluno comprou, tá? Então o Paulo, por exemplo, ó, ele comprou por um programa de afiliados, ó, ele usou esses cupons, então teve alguém que fez campanhas na internet para divulgar o meu curso, né? O rateio, vamos dizer, foi mais alto. Agora, se eu pego aqui o Charles, por exemplo, ele comprou através do orgânico, ele entrou no site da Udemy, pesquisou e pagou 10 dólares de cada um e no final a receita foi maior para mim. Percebam que de um curso, ó, o Charles em um curso ele pagou 10 dólares e veio 5 para mim, veio metade, né? Como a Udemy promove, metade da grana é do professor. O outro curso que ele comprou, o Android Studio básico, na verdade aqui só para vocês entenderem, nesse momento aqui eu tinha um co-autor do curso, um outro professor, e esse professor ele ficava com todos os ganhos do curso naquele momento. Então por isso que ele pagou 10 dólares e não veio para mim. Provavelmente se pegar o relatório de receita desse outro professor, você vai achar esses 5 dólares onde foi parar. É aquele negócio, apesar do Charles, ele fez 2 compras, né? Isso aqui poderia ter virado 10 dólares para mim, na verdade, uma retenção maior do que o aluno o Paulo, né, que comprou através de outros canais, então tudo bem que ele gastou menos, mas o percentual de retenção foi menor, né? Eu não estou com metade da grana dele, senão eu estaria com 4 dólares, né? O rateio diluiu-se através dos afiliados, que são as pessoas que vendem o curso aí através de ações na internet para você, né? O que a gente tem até aqui, eu obtive a minha lista, né? E agora eu estou tratando ela, estou gerando, na verdade, outras listas para fazer outras análises mais apuradas, né? Vamos então, por último aqui, eu quero saber quantos cursos cada um comprou. Aqui ele só fala quanto que o cara gastou no total e quanto que caiu no bolso do professor. Eu quero saber quantos cursos ele comprou, então, na verdade, o procedimento é exatamente o mesmo. Ó. Você vai falar aqui qtd cursos.add. No primeiro momento, que você entrou ali no array, você vai adicionar 1. Acabou, ele comprou um curso. Se você encontrar o nome aqui, você tem que dar adiciona mais um, né? Então você vai fazer o quê? Vai pegar aqui, ó. Aqui nesse momento eu tenho que declarar também um int, né? Vamos falar assim, ó, int qtd só. Vai receber 1, na verdade, né? Se ele entrou nesse loop aqui é porque já existe um curso, né?
Na verdade, o aluno ele já começa na quantidade 1, né? Se ele for encontrado aqui, quer dizer que você já está no 2, né? Então você vai falar assim, ó, valor QTD, aliás, recebe QTD cursos, que é o meu array list, né? Get J, vou pegar o item que já tinha lá, mais 1. Então, incrementei em 1 ali o valor e eu seto ele no mesmo lugar, ó, QTD cursos.set QTD em J. No final aqui, lembre-se que se ele não foi encontrado, você está adicionando novamente, então você vai dar um QTD cursos.add 1 também de novo. Também esqueci de inicializar essa variável, esse array list. Legal. E vamos falar pra gente lá quantos cursos esse cara comprou. Então eu vou falar QTD. Aqui é QTD-C. QTD cursos, né? Vamos copiar essa lista aqui para a gente ver melhor no Sublime. Legal, então a gente tem o aluno, quanto que ele gastou, quanto que veio o professor e quantos cursos ele comprou. Pode ver aqui, ó, o Paulo ele veio com 4 cursos, quem mais comprou mais que um? Ó, o Charles comprou 2, aqui tem poucos nomes ali. Vamos pegar uma lista de um mês mais atual, vamos colocar abril de 2018. Vamos então sortear essa lista aqui, ó. Olha lá, 1. Apareceu ali algum 2. Seria interessante também, depois que você fez essa análise, pessoal, você formatar uma tabela, né? Lembre-se que, mais uma vez, ó, eu vou apelar aqui para a referência da Processing. Então, se você pegar aqui, ó, Table, ele vai te ensinar a salvar também uma tabela. Olha como que é simples, você declara a tabela, New Table, adiciona as colunas e adiciona as linhas, tá? E depois você pode salvar essa tabela em um CSV. Eu vou pegar isso aqui, ó, e eu vou adicionar no final do meu código. Então vamos colocar aqui, ó, tabela ordenada. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar esses array lists que eu criei numa tabela. E uma vez que eles estão dentro da tabela, fica fácil da gente organizar, colocar isso em ordem alfabética ou em ordem numérica. Eu vou adicionar algumas colunas que vão chamar aluno, QTD cursos, valor pago e mais um item ainda que é o valor prof. Eu preciso adicionar os rows, né, as linhas da minha tabela. Então esse é o comando para a gente adicionar, ó. No final você salva a tabela. Vamos salvar ela aqui como 00 tabela ordenada. Eu só preciso fazer um for, percorrer os arrays ali, do mesmo jeito que eu estou imprimindo os valores aqui, ó. Vamos até aproveitar isso aqui. Você vai colocar os itens na tabela, no ID respectivo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Adiciono um novo row e eu dou um set int. O int seria no quantidade de cursos, né? Vamos ver cada um desses 4 itens. Então vai ser um int. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro set string, depois um int, depois 2 floats. Então a gente vai chamar de aluno. E o segundo argumento aqui, ele tem que ser, ó, aluno.get valor gasto, valor do professor e quantidade de cursos. Então ele vai adicionar cada um dos itens na tabela e salvar essa tabela para mim. Vamos executar isso aqui novamente. Então, se eu for lá na pasta, eu vou perceber que eu tenho aqui, então, tabela ordenada. Legal, na verdade não está ordenada, não tem nada demais. Essa tabela ela só virou uma segunda tabela mais legível, né? Tá mais fácil aqui de entender. Então eu conseguiria passar
aqui, ou ordenar até no Excel isso daqui mesmo, por exemplo, pela quantidade de cursos, pelo tanto que, quero saber quem foi o aluno que mais me deu dinheiro aqui, ó. Então, já posso ver, esse aluno me deu $25. Provavelmente os que deram mais, né, são os que compraram pelos meus links, por exemplo, pelos meus cupons, né? Então, se você quiser, existem comandos que a gente pode, por exemplo, tabela ordenada vai receber. Aqui, na verdade, eu até me equivoquei porque eu estou manipulando ainda a tabela antiga, né? Então, só para a gente separar, acabou dando na mesma, mas tudo bem. Tabela ordenada vai receber um sort da tabela ordenada mesmo. O sort, o que ele faz? Ele ordena e eu passo o campo que eu quero que ele ordene. No caso, eu quero que ele ordene pelo campo aluno essa mesma tabela. Existe uma maneira da gente ordenar a tabela aqui. É só você falar assim, ó, tabela ordenada ponto sort a coluna que você quer sortear, né, ou ordenar, na verdade. Então, no caso, seria a coluna aluno. Que falta eu trocar o nome da tabela aqui também. Executei aqui novamente. Vamos ver lá o resultado, ó. E faltou trocar aqui também, ó. Bom, então, só de sortear a tabela aqui, ó, só de dar um sorte, você vai ver que, ó, se eu executar isso aqui novamente, a minha tabela agora, ela veio em ordem alfabética, pelos nomes. Você poderia organizar a tabela de algumas maneiras. Existe também um porém aqui, tá, pessoal? Eu percebi que aqui a Processing, o método de sortear a tabela funciona muito bem quando são caracteres numéricos, tá? Caracteres letras, né? Strings, né? Porém, para você ordenar os caracteres numéricos tem uma pequena inconsistência aí. Aqui, ó, pode perceber que ele ordenou de A a Z, até os nomes em japonês ali, ó, jogou pro final. Se você mandar ele ordenar, por exemplo, por preço pago, né? Valor pago, então vamos colocar aqui. Então eu executei novamente, você vai ver que, ó, não está mais ordenada por nomes, né? E sim por valores pagos, ó. Porém, existe uma grande inconsistência aqui que você está vendo que existem alunos, ó, que pagaram 100 alguma coisa, né? Provavelmente R$ 100 aqui no curso, né? Através de campanhas e tal. E ele não está ordenando exatamente pelo valor pago. Ele está ordenando por ordem alfabética de letras. Pode ver que é o 1, depois é o 2. Porém, assim, já deu uma boa organizada, tá vendo? Ó, eu consigo separar todo mundo que pagou R$19,99, 3, 5. Percebe que no final, ó, então eu ainda não descobri como que ordena numericamente a tabela, mas assim a gente já conseguiu entender alguma coisa separar, ou até mesmo aqui na quantidade de cursos, né? Também para as promoções de Black Friday funcionar, na verdade, eu ordenaria isso aqui por QTD cursos. E aí facilmente eu consigo descobrir aqui, ó, de 1 até 9, né? E também, se você der um sort reverse, você ordena ao contrário, né? Então eu conseguiria... Legal, ele demorou um pouquinho para atualizar, tá meio grande. Mas eu consigo saber, ó, quem comprou 7 cursos, 6, 4... Porém, mais uma vez vai existir uma outra inconsistência, ó. Quando eu mudo do 2 para o 1, tá vendo que esse aluno aqui comprou 10 cursos, na verdade, né, de R$19,99. Ok? Então, mais uma vez, assim, ficou meio ordenado, vamos dizer, né? Mas já dá para você descobrir aí bastante coisa, né? Eu quebrei muito a cabeça, eu gastei bastante horas mesmo tentando achar uma solução para ordenar numericamente essa lista, né? Já algumas vezes. Realmente nunca consegui encontrar. Se alguém até aí que estiver estudando Process e tal souber a solução aí, posta aí pra gente. Então com isso aí, galera, vocês perceberam que eu consegui abrir um negócio que antes era difícil, né? Meio ilegível, tá legal? Só de olhar aqui você percebe que já dá até um pouco de medo de começar a entender. Você ficaria muito tempo lendo dados aqui e com um pouco de matemática, um pouco aí de programação, você consegue filtrar isso daqui e descobrir novas coisas que por aqui seriam mais difíceis, né? Você teria que, na verdade, jogar isso aqui no Excel e criar fórmulas ali ou criar regras para você estar organizando isso bem para você ver. Funciona também
tem, porém a programação ela vai te deixar ir além, né? O que a gente vai ver a seguir, que por enquanto a gente está só analisando os dados, né? E existe uma outra extensão disso aqui, que é você visualizar esses dados. Então, esse mesmo gráfico aqui que a Udemy cria, né? O que eles fazem? Eles pegam esses dados e usam aqui alguma ferramenta que ajude a fazer desenhos, né? Então, qualquer ferramenta que te permita criar desenhos aqui vai te permitir criar gráficos, né? Perceba que esse gráfico ele é até animadinho, dá pra gente filtrar ou desligar as opções, né? Bem trabalhadinho, mas basicamente qual que é isso aqui? Isso aqui é uma visualização de dados. Ele pegou aquele Excel e gerou gráficos aqui para mim, e é isso que a gente vai aprender a fazer na sequência, que é utilizar esses mesmos dados que a gente está trabalhando aqui, não só para gerar tabelas, né, como essa. A gente vai gerar outras tabelas, né, mais resumidas, porém eu poderia gerar gráficos com isso daqui, né, pegar, por exemplo, os alunos compraram mais que 3 cursos e jogar lá um gráfico e ver tamanhos, né, entender ainda, né, entender melhor ainda o que são as coisas que nem por aqui, né? Eu consigo ver o curso de aplicativo para iOS, ó, foi o que mais deu. Então, só de bater o olho no gráfico, ainda tenho algumas interações, ó, passar o mouse em cima, né? Então, tudo isso aí a gente vai ver na sequência do nosso curso, como a gente gerar visualizações de dados a partir do que a gente fez até aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com a visualização dos dados, né? A gente já conseguiu manipular esses dados, gravar eles, né? Salvar uma outra tabela, mas o interessante aqui da Processing é que a gente consegue agora criar gráficos, visualizações, gráficos animados, gráficos interativos, né? Eu vou dar continuidade ao que a gente vinha fazendo até aqui. Nós ainda vamos continuar analisando uma tabela ou algumas tabelas, né, de relatórios de vendas da Udemy, né? E eu vou dar continuidade nesse projeto aqui que eu vou mostrar em cima do que a gente fez no projeto anterior, tá legal? Então deixa eu executar aqui só para explicar para vocês. Então aqui eu tenho uma aplicação e ela está mostrando para mim, exibindo os dados do relatório, e eu consigo navegar entre os relatórios, entre os meses e os anos, e esse gráfico aqui, se eu apertar o espaço e passar o mouse em cima dele, eu consigo enxergar mais alguns dados ainda, por exemplo, quanto o curso faturou no mês e quanto que foi a receita do professor. Então aqui ele está pequenininho, deixa eu aumentar ele aqui, ó. Então você vai perceber que ele ainda faz o gráfico de pizza aqui, né? Para a gente enxergar essa estatística. Se eu passar para o próximo ano aqui, você vai ver que já tem mais cursos, consigo enxergar cada um deles aqui, a receita que cada um gerou. Se eu aperto 1, eu consigo enxergar no formato de gráfico de barras também. Se eu passo o mouse, eu enxergo a janelinha aqui. Então eu conseguiria agora navegar entre os meses, entre os meus relatórios e gerar esses gráficos aqui, alternar aqui entre o 1 e o 2, dessa maneira que eu conseguiria enxergar através dos anos, né? Percebe que eu tô aqui em janeiro, por exemplo, de 2014, então eu consigo ver que eu só tinha um curso, né? Estava fazendo 24 dólares, né? Ou reais. Lembre-se que eu tô trabalhando com dinheiro meio a meio, porque não estou fazendo a conversão do câmbio, né? Para não nos confundirmos muito. E eu ganhei 24, então vamos ver um mês depois, ó. Dezembro, na verdade, foi o primeiro mês, né? Que eu usei a Udemy, né? Então eu não consigo acessar meses anteriores aqui em 2014, mas vamos então para 2015, janeiro. Então janeiro aqui de 2015 eu tinha 4 cursos. Esses são os faturamentos de cada um desses cursos. Posso ver aqui no modo de barras, né? Passando para 2016, conseguiria também fazer uma regulagem aqui desse gráfico, né, para a gente enxergar. Ele até poderia ter feito um cálculo aqui também, fui muito ansioso ali, né, mas poderia ter feito uma razão para ele já se ajustar também. Mas enfim, eu consigo passar o mouse e verificar a receita de cada um desses cursos, né, ou então também de forma animadinha, que ó, ficou muito grande o gráfico, então eu vou escalonar os itens aqui. Eu fiz dessa maneira porque eu achei mais legal, mais divertido ali, mexer com o gráfico. E aí eu consigo
consigo ver o meu gráfico de uma maneira diferente, ver as relações entre os valores, né? Mesmo esquema, se eu segurar qualquer tecla e passar o mouse, eu consigo ver a receita do instrutor aqui em azul, a parte, né, que a plataforma vendeu e quanto o professor recebeu. Que isso é uma coisa que você não consegue ver seguindo os gráficos dele, você vai ter que fazer uma regra ali para enxergar isso daí. Então é isso, pessoal. Então essa que é a ideia da gente fazer este gráfico aqui, essa visualização de gráficos, né? Perceba que a gente vai continuar mexendo com aquele gráfico, aquela tabela, aquele relatório que a gente estava usando na aula passada, porém agora a gente vai inserir funções gráficas aí para brincar aí com esses gráficos na tela. Então vamos começar a programar e aí com isso você vai conseguir ter uma visão aí muito mais apurada daqueles relatórios, daquelas tabelas lá do que abrir esses relatórios um a um, né, ou às vezes criar regras no Excel, né? É uma forma muito mais interessante de ver, enxergar, né, os dados e brincar com eles, na verdade. Você começa a ter várias ideias de que tipo de resultado você poderia tirar daqui, né? Então, legal, pessoal, vamos iniciar então a nossa programação. Lembre-se que o primeiro passo é você ter concluído o projeto que a gente fez anteriormente de análise de dados, né? Se você conseguiu ler o arquivo CSV, conseguiu interpretar ele, manipular aqueles arrays, ordenar as coisas ali direitinho, você vai ver que não vai ter grandes dificuldades para montar esse gráfico aqui, né? Uma vez que você entendeu as tabelas, os valores ali, você não vai ter dificuldade. Aqui o negócio é mais você ficar ajustando, tabulando as coisas, escolhendo cores, né? Percebam que até agora eu não acertei uma formatação para alguns textos, né? Então, se eu voltar aqui num momento com menos gráficos, então ele até se encaixa aqui, mas no momento que eu tenho mais cursos, na verdade, percebam que não dá nem para ver os botões, né? Então, percebam que grande parte do trabalho aqui vai ser em posicionar esses gráficos na tela, em pensar em maneiras de melhorar, incrementar os recursos disso aqui, né? Mas vocês vão ver que não é difícil, não, porém é indispensável que você tenha feito o projeto anterior para ter dominado aí as tabelas, né, manipular os dados dentro das tabelas, tá legal? Vamos começar e vamos programar. Eu vou utilizar então o arquivo do projeto que a gente fez da aula passada que me retornava o que a gente fez naquele outro exemplo. A gente entrava na lista, que ela tinha todas as vendas corridas lá, né? A gente filtrava lá o nome dos alunos e quantos alunos gastaram. Se você parar para pensar, eu quero agora, na verdade, obter o nome dos cursos, né, sem repetir, porque se a gente abrir a nossa tabela, a gente vai ver que os cursos eles se repetem, né? O aluno comprou um curso, aí veio o outro comprou o mesmo curso. Então, a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez com os alunos, com os cursos, e a gente tem que guardar quanto cada curso faturou. A gente não calculou já quanto cada aluno gastou, então agora a gente consegue obter também usando a mesma regra, é o mesmo código, na verdade. A gente vai ter agora uma lista de cursos e quanto cada curso arrecadou, na verdade. Então eu vou copiar o projeto da aula passada. Lembra de trazer também a pasta data, né, com tá legal? Então eu trouxe todos os relatórios aqui, eles estão separados. Vamos executar ele aqui uma vez e lembre-se que ele gerou uma tabela ordenada pela quantidade de cursos que os alunos compraram, né? Vamos fazer uma pequena modificação no nosso código. Primeiro, a gente poderia gerar essa tabela e imprimir lá quantos os cursos, né? E ordenar esses cursos por quanto eles faturaram, na verdade, né? Então, o primeiro passo é que eu vou trocar algumas variáveis aqui, ó. Esses array lists, eu vou trocar o nome deles. Alunos vai virar cursos. Quantidade de cursos vai virar nada, na verdade. Eu vou até excluir ele aqui, ó. Vamos tirar ele.
Então, valor gasto, eu vou trocar. Esse cara vai chamar receita total. Receita total, tá? E aqui o valor prof, vamos chamar de receita prof, então. Legal, não mudei nada no meu programa aqui, né? Vou mandar ele carregar outra tabela aqui, menorzinha. Então, primeiro passo, eu quero que ele salve no meu relatório a listagem do não mais do nome dos alunos e sim do nome dos cursos, né? É a mesma coisa aqui, na hora de você varrer o array de vendas, né? Você vai ter que comparar. Então, se for a primeira execução do loop, você vai adicionar não mais o nome, você vai adicionar agora o v.course name, né? O preço pago e o instructor share. Essa variável não existe mais. E agora a gente tem que percorrer aqui onde a username vai virar course name, né? Ok, então essa foi a tabela que ele gerou. Vamos apagar essa coluna aqui da quantidade de cursos que a gente não vai usar mais. Então, quantidade de cursos caiu fora. Nós vamos ordenar aqui por valor prof, por exemplo. Então, nossa tabela já está atualizada aqui. Esses são os cursos. Valor pago é o tanto que cada curso arrecadou agora, né? Ele acumulou o valor total. E aqui é o repasse do professor, beleza? Então, perceba que ele ordenou agora pelo valor do professor. Ele está em reverse aqui. Vamos deixar em sorte valor pago. Tá? Substituímos, né, os alunos pelos cursos e a gente tem agora a quantidade que cada curso arrecadou, né? Deixa eu pegar um ano com mais cursos aqui, ó, 2018, executei. Legal, você tem mais cursos, outra receita aqui, né? Na verdade, essa parte da tabela eu vou até excluir, tá? Eu só deixei ela aqui, só dei uma brincada com ela ali porque só para a gente ter certeza do que a gente está fazendo ali, mas eu não precisaria disso aqui no meu código. Eu conseguiria trabalhar só com os array lists que eu criei aqui dentro. E agora a nossa saída, vamos dizer assim, ela vai ser a nossa própria aplicação, uma animação, ou se você quiser salvar uma imagem. Então essa vai ser a ideia. Vamos então começar gerando aqueles botões superiores, aqueles botões que você navega entre os meses e entre os anos, né? Que vai ser, na verdade, um botão para mudar o caminho aqui a ser carregado pela tabela. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma classe, eu vou chamar essa classe de botão, e vai ser um objeto, quando ele for clicado, ele vai mudar o caminho do string e carregar a tabela novamente, né? Então, para a gente não se estender muito, eu trouxe o código inteiro aqui, ó. Então a gente vai ter alguns parâmetros, a cor do botão, largura, altura, posição, o texto que ele vai receber, o método de inicialização e uma função aqui, update, para saber se a gente clicou no botão, o método de display, para mostrar o botão. Aqui, ó, a gente vai, na verdade, concatenar uma variável, um string. Eu vou até deixar ele aqui embaixo, ó, mas o legal é colocar ele lá no início. Esse string aqui, ele vai receber, por exemplo, inicialmente ele pode receber um caminho qualquer. O primeiro relatório que eu tenho, na verdade, é dezembro de 2014. Essa variável está fora aqui de tudo, tá? É uma global. E também declarei aqui ano e mês que eu vou precisar para concatenar essa palavra, né? Antes de mandar ele carregar a tabela, eu vou até deixar esse método aqui, depois a gente vai disparar ele lá na raiz do arquivo. Ó. Deixa eu pegar esses dois atributos e deixar os globais, né? Logo no começo aqui, para a gente enxergar ele sempre. Basicamente, quando você clicar na área do botão, percebam que ele tem aqui um evento para verificar o XY do mouse, dispara aqui a função clicou, dá para a gente fazer aqui porque o texto é de janeiro a dezembro e 2014, 2015. Se ele tem 3 letras, então você clicou no mês. Se tem 4, você está mudando o ano. Aqui eu coloquei uma pequena verificação porque o primeiro relatório que eu tenho ele é de 2014, de dezembro. Então, se eu clicar em 2014,
automaticamente o mês já vai receber dezembro, tá? Não tem outros relatórios, só para ele não dar um crash lá, né? Tá legal? Então 2019 automaticamente ele já faz o mês virar janeiro, tá? Eu tenho aqui a classe do botão. Para criar os botões eu vou criar um método aqui, ó, fora, no final aqui de todo mundo, o método para criar os botões. E eu vou ter uma série de botões que são dos anos e uma série de botões que são dos meses. Para isso eu vou precisar de um array list e de um array com os anos e com os meses. Então seriam estas as minhas variáveis, né? Um array com o nome dos meses, com os anos e um caminho padrão aí para minha tabela, minha primeira tabela, dezembro de 2014. E aqui eu declarei dois array lists, botão, né, meses e anos. Vamos só disparar essa função, ó, quando ele der o setup, manda ele criar os botões. E lembre-se que o botão ele tem o método de display e o método de update. Então eu preciso chamar esse método para eles aparecerem. Nesse momento eu vou colocar mais um método aqui, ó, mais uma funçãozinha, ó, render barra botões. O que ele vai fazer? Ele vai criar um retângulo lá em cima, ele vai colocar o mês e o ano, né, em um texto, e ele vai fazer um for em cada um desses arrays, né, botões, meses e anos, para renderizar. Então tudo que a gente tem que fazer é chamar o método aqui dentro do evento draw. Cadê o draw? Não tem o draw aqui ainda, então vamos deixar ele logo depois do setup aqui. Setup, vamos separar aqui as funções, então no método draw eu posso dar um clear, posso colocar um background e renderizo os botões. Esse nosso gráfico é interessante a gente usar aqui eu vou colocar um tamanho razoável, mas seria legal você usar um full screen nessa tela, nessa aplicação. Para isso comenta, né, o tamanho, não precisa do tamanho. O full screen vai encher a tela independente de como ela tá. Então a gente já tem lá a nossa barra de botões e se você clicar você percebe que você já está trocando o mês e o ano aqui. Com isso aqui a gente poderia concatenar uma string, né, uma variável caminho, na verdade eu já até chamei ela de caminho tabela. Então a gente, cada vez que clicar no botão, ó, caminho tabela vai receber toda essa concatenação, a gente vai juntar todo esse caminho para acessar os relatórios aqui que a gente tem na pasta, que eles vêm organizados com este nome, tá legal? De todos os anos aqui. Então a gente vai navegar entre os relatórios antes de começar a exibir os dados aí. Bom, então a gente já tem os botões aqui posicionados, né? A gente já tem uma ação neles. Vamos então espalhar a nossa barra aqui, né? Nossas barras, aliás. Eu vou criar também uma nova classe chamada barra e só para a gente ser mais breve, né? Para não ficar fazendo tudo de novo. Aqui o que a gente tem? A gente tem a declaração dos atributos. Percebam que a única coisa que ele tem aqui é esse show info, que é para dizer se ele vai mostrar as informações quando você passa o mouse. Inicialização dos atributos. E aí nós vamos ter aqui, ó, um método update. No update a gente vai verificar se uma tecla está apertada. Se eu apertar a tecla e apertar o mouse, então eu consigo escalonar o meu gráfico. Se não, de acordo com o mouse X, mouse Y, se eu passar em cima do botão, ele liga e desliga o show info. E na hora de mostrar, ele mostra o gráfico da barra. Percebam que ele está alternando o stroke, né? Se você passar o mouse e o show info ligar e desligar, e ele está criando aqui o retângulo da barra com o texto e em cima do texto o valor que o professor deveria receber, o valor que cada item aqui da barra vai acumular, e no outro campo de texto o nome do curso também, né? Percebam que esses são dois atributos que a gente vai ter que passar para ele na hora de criar a barra, o nome do curso e o valor pago, e o valor do professor vai ficar dentro aqui desse objeto da barra. Então a gente vai manipular esses dados ali. E essa função aqui, desenha box, se o show info for verdadeiro, ele vai acompanhar a posição do mouse e vai desenhar um retângulo de acordo com o X e o Y do mouse, tá? Faltou aqui esse float, ó, a altura do box, e esse multiplica, né? Vamos declarar esses floats aqui.
Para criar o gráfico da barra, você vai ter que declarar esses atributos aqui, ó, uma largura, uma margem, um espaçamento entre as barras e um array de cores. E eu vou criar esse método, que é o cria gráfico de barras, que ele faz um for e distribui as barras na extensão da tela, tá? Então esse é o parâmetro ó, x, o y, a gente já fez ali alguns exercícios envolvendo isso, né? A largura da barra, e percebam que na hora da altura eu estou usando a receita total do curso, o parâmetro da cor, que ele vai preencher, eu passo para ele o nome do curso, a receita total e a receita do professor, né? Para ele armazenar no item da barra. Lembra então de disparar no setup esse método aqui. Então acabei tudo aqui, ó. Executo. Lembra que você tem também um método para renderizar as barras, né? Isso que faltou, na verdade. Então, durante o evento draw aqui, eu vou renderizar o array de barra com o update display. Percebam que eu estou renderizando primeiro todas as barras, depois eu estou desenhando todos os boxes, porque o desenho do box ele tem que sobrepor o gráfico de todas as barras, senão ele vai desenhar a barra, o mouse over seria e a próxima barra. Uma barra ficaria sobreposta ao box de texto, né? Então vamos executar isso daqui. Legal saber que ele já desenha o gráfico aqui para mim. Eu consigo clicar e arrastar para escalonar, tá legal? Porque eu já tenho esse evento lá. E se eu segurar uma tecla do teclado e passar o mouse, ó, pode ver que ele já abriu o box de texto, tá? Legal? Então ele já traz ali no box de texto a receita total e a parte do instrutor, beleza? Então, por enquanto a gente já tem esse gráfico aqui. Percebam que todas essas ações ficaram implementadas praticamente aqui dentro da classe da barra. Ela que está trazendo, ó, se o showInfo estiver ligado, ele mostra o box de texto, né? É isso daqui, a função para desenhar o box, a função para desenhar o retângulo da barra, e no método update você vai trocar essa booleana, né, o showInfo, para ver se ele vai mostrar o box ou não. Tudo aqui, na verdade, pessoal, vocês que já criaram um game usando aqui a Process, vocês já criaram muita noção de tudo isso daqui, né? Na verdade, tudo que você tem que fazer é trazer aqueles dados da tabela para alimentar a posição e tamanho dos gráficos, né? Então a programação ela chega a não ser tão difícil, né? Não tem muitos recursos novos, é mais bastante lógica, bastante teste, né? E lembre-se que se você tiver com a tecla pressionada do teclado e apertar o mouse, então ele faz essa funçãozinha aqui para incrementar a multiplicação da altura, né, das barras, na verdade. E isso daqui vai ser armazenado no A, que vai desenhar, né, a altura da barra, né, na hora que ela for desenhada aqui. Então tudo isso daí daria para vocês se desafiarem e irem desenvolvendo. Você que já entendeu a parte de lógica, já criou um jogo, você conseguiria estar implementando isso daqui. Então lembre-se da declaração desses atributos para o tamanho e as cores do gráfico, né? A inicialização do ArrayList de barras, né? E o método para criar os gráficos da barra que está aqui embaixo. Então agora vamos gerar o gráfico de bolinhas, tá? Então eu vou criar uma nova classe e eu vou chamar de bolinha. E essa classe vai ser isso daqui, ó. Ela, na verdade, é uma cópia da classe de barra. A única diferença é que ela vai ter uma animação. Então, eu tenho alguns atributos a mais aqui. Direção x e y e velocidade. Aqui o método de inicialização dela. Perceba quando ela é inicializada, eu sorteio a direção x e y, tá legal? Para ela se mover para um lado, para o outro. A gente já fez isso, na verdade, no inimigo, né, do nosso game. Fazer ele se movimentar. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa com esse gráfico, né? Aqui no método update, perceba que ela tem a mesma função para quando você apertar uma tecla, você escalonar o valor do gráfico. Como eu vou trabalhar com uma bolinha, então eu removi a largura e a altura e substituí pelo R, que é o raio do gráfico. Legal. E essa função aqui, ó, é a função da distância, na verdade. Como a gente está trabalhando agora não com uma área quadrada, né, como na barra, o mouse over seria baseado na distância do mouse com o x e y da barra, se for menor que metade do raio, que na verdade não é raio, né? Essa medida que eu estou usando aqui é um diâmetro, por isso que eu estou dividindo por 2. Então ele liga e desliga o showInfo.
E aqui eu só tenho, se uma tecla está apertada, ele para tudo e a gente mede isso daqui. Se não, se você não estiver apertando nada, as bolinhas ficam se mexendo na tela. Então você tem essa movimentação e essa verificação para ela bater, para ela rebater nas beiradas da tela. É isso daqui que vai fazer as bolinhas ficarem se mexendo. Aqui a gente tem o método de mostrar a bolinha no display. Se for mostrar o gráfico, então a gente coloca um contorno na bolinha, se não some o contorno, desenha a bolinha. Percebam que aqui eu estou usando uma função que ela devolve o máximo entre o 5 e o R. Por quê? Porque às vezes algum curso, por exemplo, ele não faturou nada, ele ficou com 0. Para a bolinha não sumir ali no meio da multidão, eu poderia ter feito isso na barra também, eu acho que eu não implementei isso lá. Mas ele pegaria pelo menos 5, pelo menos você ver um pontinho na tela ali. Se o show if estiver ligado, a gente também desenha um arco em cima do círculo, utilizando o valor do professor. Percebam o seguinte, aqui eu uso também aquela função map, que vai mapear o valor do professor de 0 até o valor pago, de 0 até uma volta completa no raio, no arco, né? Isso aqui vai devolver proporcionalmente, em radianos ainda, o tanto que ele precisa crescer o gráfico ali do valor do professor. Então ele vai colar um arco em cima do círculo, e se você não tiver com nenhuma tecla apertada, ele vai demonstrar esses textos aqui em cima do círculo. Essa aqui é a nossa classe da bolinha, tá ligado? Então verifiquem aqui a declaração dos atributos, o método construtor, o método update, que acaba aqui, o método display, né, que vai exibir tudo aquilo lá, e o método para desenhar o box, que ele na verdade é o mesmo da classe da barra, né? Eu poderia até ter criado uma classe superior para trazer isso aqui, mas eu copiei todo mundo e coloquei aqui direto, tá? Tanto que até a formatação aqui ficou um pouquinho diferente da anterior, né? Deixa eu mudar aqui, ao invés de dólar, como eu não estou convertendo a moeda, eu estou deixando tudo misturado, então eu vou deixar só o cifrão aqui. Isso aqui é a nossa classe da barra. Nossa classe da barra não, da bolinha, né? Eu precisaria então fazer a mesma coisa que eu fiz com o gráfico das barras. Eu vou declarar um array list, chamar bolinhas. Aqui eu vou precisar de uma inicialização. Inicializei o array list de bolinha e vamos precisar de um método também. Da mesma maneira que a gente chamou o criar gráfico de barras, eu vou criar um outro método aqui, que vai ser o criar gráfico bolinhas. Então vamos disparar esse método. O que ele está fazendo? Eu vou tirar aqui, eu não vou executar o método de criar as barras e vou executar o de criar as bolinhas. Então, da mesma maneira que a gente criou as barras, agora eu vou criar os gráficos. A única diferença é que eu vou espalhar eles aleatoriamente na cena, com o random. Eu vou setar, na verdade, o raio dele. As cores, lembra que a gente pega um sorteio no array de cores. E lembre-se que você precisa também do método para exibir as bolinhas. Da mesma forma que a gente faz um for e renderiza os botões, podemos fazer um for e renderizar as bolinhas, tá? Legal, temos nosso gráfico lá. Se eu apertar o teclado, clico e arrasto, consigo mexer no tamanho dos gráficos. Se eu aperto uma tecla e passo o botão do mouse, ó, ele me mostra lá a pizza do gráfico, né? Com a receita do professor. Cada objeto na sua classe tem as informações que precisa. Uma coisa que a gente pode fazer é alternar entre os gráficos, tá? Então, eu vou declarar aqui o método keyPressed. Então, quando eu apertar o 1 ou 2, esse booleano aqui, ele vai mudar, ó, modo gráfico. Eu vou chamar ele de boolean, modo gráfico. E se ele for verdadeiro, ele renderiza modo gráficos, tá? O modo de gráficos seriam. Se ele for 1, ele vai renderizar as barras, né? E se ele for 2, ele renderiza as bolinhas. Deixa eu jogar essa booleana lá para cima. E lembra que você tem que desenhar os dois gráficos, né? Criar os dois gráficos de bolinha e de barra, e na hora de fazer o update, você pode perguntar. Aqui ele está desenhando os dois. Na verdade eu coloquei aqui em outro lugar, né? Acabou funcionando as bolinhas. Aqui, ó, vamos colocar no evento draw mesmo. Ele ou vai renderizar a barra ou ele vai renderizar a bolinha. Isso vai depender daquela flag. Ó. Você vai falar if modo gráficos. Ele renderiza esse aqui. Se não,
ele renderiza esse aqui. Ele já veio com o modo de bolinha, eu vou apertar 1, barras, 2, bolinha, 1, Ctrl, clique e arrasto, eu consigo ajustar o tamanho da barra, e 2, Ctrl e arrasto, eu consigo ajustar o tamanho das bolinhas, né? Na verdade não é o tamanho, é a proporção, né? É o multiplicador da escala deles, às vezes precisa, tá? Legal, já temos aqui implementado um monte de coisa, ó. Seguro o espaço, consigo passar o mouse, ver o percentual do professor, o nome do curso, as proporções. Preciso agora, na verdade, alternar entre as minhas listas, porque eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada, ele está chamando sempre a mesma lista, né? É só uma questão de mudar algumas coisas aqui no método principal. Então, na hora do setup aqui, percebam que você já sai carregando essa tabela. A gente vai ter que trocar isso aqui pelo caminho. Ó, caminho tabela, e lembre-se que esse caminho tabela, ó, se eu der 2 cliques e o clique do meio do mouse, percebam que ele está sendo concatenado aqui, ó, quando você clica no botão, ele vira um outro nome, né? Basicamente o que a gente precisaria fazer é isolar esse setup aqui numa função e chamar a função, eu até já tinha colocado ela aqui, ó, carrega a tabela. Então vamos usá-la aqui, ó. Essa função ela vai estar na classe, na cena superior aqui, né, que está chamando todo mundo. Então vou colocar ela lá embaixo, carrega a tabela, todo mundo está vendo ela, né, todo o meu código. E aqui no setup eu vou trazer todo mundo aqui, ó, tá? A tabela, o carregamento dela toda, né? A criação do array de vendas e tudo aquilo lá, e até a criação dos gráficos, todo mundo, ó. Recortei, não ficou nada aqui no meu setup, só o método carrega a tabela e ele vai ser invocado aqui, ó. Legal? Beleza, ele já carregou a tabela do primeiro, né, de dezembro de 2000 e... É isso? Dezembro de 2015? Deixa eu ver aqui, ó. A tabela ela começa... Cadê aqui, ó? Caminho, tabela, ó, dezembro de 2014. Porém, o ano e o mês, ele não foi atualizado, né? As variáveis ano e mês, elas estão em janeiro de 2015. Deixa eu só trocar aqui para não me confundir. Legal, então começou dezembro de 2014. Se eu trocar só o ano, ó, fui para 2015. Vamos diminuir aqui, ó, para a gente conseguir enxergar todo mundo, né? 2016, 17. Legal? Se eu apertar o 1, eu venho para o modo de gráficos. Precisaria fazer uma funçãozinha aí, eu deixo aí como tarefa para vocês. Duas coisas que eu acho que faltou aqui foi uma, formatar esses títulos aqui no modo de barras. Aqui quando a gente troca o gráfico, né, que ele carrega todo mundo de novo, ele poderia já ajustar, você poderia já criar uma função que pegasse, por exemplo, a venda máxima e mapeasse isso aqui. Isso eu deixo como desafio aí para vocês, você teria que saber fazer. Se você conseguiu passar pelo curso todo, né, você deveria conseguir implementar isso aí. Então, eu estou passando aqui, ó, vamos para 2015, ó, eu quero janeiro de 2015, então eu consigo ver, por exemplo, a progressão ao longo dos anos, né? Como eu disse, eu comecei em dezembro de 2014, ó, se eu for para dezembro de 14, eu tenho aqui um curso, só uma venda, só essa bolinha aqui. Então, se eu partir para janeiro de 2015, deixa eu só corrigir. Na hora que você chama o método de carregar a tabela, que é esse aqui, a primeira coisa que você pode fazer aqui é zerar o multiplica. Ó, recebe 1, que aí você pelo menos encaixa ali os gráficos na tela. Então, eu comecei aqui em dezembro de 2014, ó, um curso, um gráfico, e aí eu poderia ir vendo a progressão. Eu vou para 2015, janeiro de 2015, ó, eu já estou com 4 cursos, ok? Então, eu poderia ir passando, ó, fevereiro, março, abril, maio, os gráficos aumentando ali, ó. Existem muitos ajustes a serem feitos aqui, por exemplo, os dígitos, tá vendo que em alguns momentos ali aparecem muitos dígitos, alguns eu até corrigi, ó. Existe esse comando aqui, ó. Se você usar o NF, isso aqui é uma formatação. Perceba que eu usei em alguns, e alguns eu acabei esquecendo, mas isso deixa só quantos dígitos você quiser. Seria legal usar em todo lugar que tiver o dinheirinho, por exemplo, né, que tiver falando de algum valor. Então existem alguns ajustes, mas, né, para que vocês se desafiem também
implementar coisas novas e além do que eu mostrei, né, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido uma coisa útil aí para a vida de vocês. Isso aqui é uma brincadeira bem legal. Se você tem um site, um produto digital ou trabalha com estratégias de marketing, por exemplo, isso aqui é muito importante. Isso daqui está sendo a alma de muitos negócios hoje. Muitas áreas usam a ciência de dados. Então, eu vou deixar para vocês aí ainda melhorarem esse gráfico ou criar um próprio caso, um estudo de caso de vocês, né, com alguma coisa que você tem. Pode ser até a sua despesa mensal, né? Se você abrir o Excel e gerar uma planilha, ela consegue gerar relatórios, né, relatórios de despesa, e você conseguiria fazer análises em cima disso. Então essa que é a ideia. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais e se divirtam aí com o assunto.